Quantas vezes tem que regar a zamioculca? Essa é uma pergunta bastante comum para quem cultiva zamioculca e não sabe os cuidados básicos que a planta necessita para sua manutenção, sobrevivência e desenvolvimento. A rega é uma das principais causas de morte da zamioculca, na medida que as pessoas acabam regando demais essa planta ou deixando ela em um ambiente inadequado, tomando água da chuva frequentemente. O que vai acontecer? Os rizomas da zamioculca, aquelas batatas, não tem? Elas vão acabar apodrecendo rapidamente, e elas apodrecendo, consequentemente a planta também vai morrer, porque aí não vai ter como a planta extrair os nutrientes que ela necessita para sua manutenção e sobrevivência, levando a planta à morte em questão de dias. Por isso que é necessário que observamos sempre a zamioculca para ver se a rega está adequada. Eu te adianto logo que não existe uma regra para fazer a rega. Por que, Samuel, não existe uma regra, não existe uma medida para fazer a rega da zamioculca? Veja bem, vai depender de inúmeros fatores do qual vai influenciar na questão da rega, de quantas vezes você vai ter que regar ao longo da semana. Como, por exemplo, o clima de sua região, o tipo de vaso que você está cultivando a zamioculca, o preparo do substrato que você usou para preparar aquele substrato e também a questão do espaçamento do vaso, o tamanho do vaso. Isso tudo vai influenciar na rega e o quanto você tem que regar. Olha, a zamioculca você tem que regar de forma abundante, você vai ter que colocar bastante água quando você for fazer a rega. No entanto, essa água não deve ser colocada com frequência. Por exemplo, não podemos comparar a zamioculca com o morangueiro, que necessita de regas diárias, até mesmo até 2 vezes ao dia, dependendo do clima de sua região. Agora a zamioculca não, a zamioculca, o próprio metabolismo da planta, o próprio sistema da planta, ela armazena água nas rizomas, não tem as batatas, aquelas batatas é rico em água e também em alguns nutrientes que a planta necessita para estar se desenvolvendo. Nesse sentido, a rega tem que ser bem reduzida, não pode ser da mesma frequência que outras plantas. A rega você vai ter que fazer conforme a necessidade da zamioculca e a própria planta dará sinais de quando ela necessita estar sendo regada ou não. E neste vídeo você vai aprender alguns desses sinais para que você possa oferecer a melhor rega possível para a sua planta, para que assim ela não venha morrer por excesso de água. Uma das formas do qual a zamioculca denota que está faltando água é na própria folha. A folha começa a ficar molenga. Quando você notar que a folha está um pouco mole, como se tivesse, dizer assim, a folha está bem flácida, ela está molenga mesmo. Aí nesse caso é um sinal de que está faltando água. Também pode ser um sinal que está havendo excesso de regas, ou seja, você está colocando água demais. Por isso que eu indico que você só vai fazer a rega quando você notar que o substrato, a terra do vaso não tem, quando ele estiver realmente totalmente seco. Aí nesse caso você vai utilizar a água para estar aguando a planta. Do contrário, não faça essa rega não. O substrato demora muito para secar, a questão de 3, 4, até 5 dias sem secar. É sinal de que esse substrato está de forma inadequada, ele está acumulando muita água. E esse acúmulo de água por dias acaba também fazendo com que apodreçam os rizomas. Aqueles rizomas ficam podres e assim a planta vai chegar à morte. Aí você vai ter que fazer a troca do substrato. Você vai ter que preparar um substrato adequado para a zamioculca. Eu já fiz vídeo aqui no nosso canal mostrando para vocês como é que faz o preparo do substrato para o cultivo de zamioculca. Eu vou deixar na descrição e também aqui no card. Vai ter o link para você estar assistindo. Um outro sinal de que a planta vai demonstrar que ela está necessitando de água é também na folha, na cor da folha. Geralmente quando está faltando água na zamioculca, a folha fica num aspecto mais acinzentado, perdendo aquele verde intenso que ela tem, aquele verde claro. Quando ela tiver com esse aspecto mais acidentado, pode ser um sinal que está faltando água. Ao notar esse sinal e vendo que o substrato do vasinho está bem seco, você vai fazer a rega. Samuel, e como é que eu vou fazer essa rega? Você vai regar a sua planta até sair água pelos furos de drenagem. Não tem aqui todo vazio, tem que ter furo de drenagem para que não fique esse acúmulo de água. Quando começar a sair a água aqui de forma abundante, aí você para. Pode regar mesmo a planta, não tenha pena não, pode colocar bastante água. É igualmente a uma suculenta zamioculca, porque ela também é uma espécie de suculenta. Quando a gente vai regar uma suculenta, o que acontece? Não podemos estar regando diariamente, já que a própria planta armazena água nas suas folhas. E quando vamos fazer a rega, quando vai realizar essa rega, uma vez aí na semana, uma vez a cada 15 dias, vai depender também da espécie da planta e também a forma do preparo do substrato, o clima de sua região, dentre outros fatores.
você vai colocar água abundante, bastante água. Olha só, a planta ela já passou por um período de escassez, de pouca água. É necessário, quando você for fazer a rega, colocar bastante água mesmo, que é para se hidratar bem e se manter ao longo do processo, que ela vai ficar sem água. Porque quando você regar, você vai ter que deixar aquele recipiente sem colocar mais água até o substrato estiver totalmente seco. Ah, Samuel, como é que eu vou notar que o substrato está totalmente seco? Eu não sei identificar. Você pode utilizar uma técnica bem simples que funciona super bem. Você vai colocar o seu dedo. Você vai pegar o dedo e colocar aqui no substrato. Esse, por exemplo, está bem úmido, que a gente regou hoje. Aí não é necessário fazer a rega. Lógico que, como regou hoje, vai ter bastante água. Mas no seu caso aí, se tiver já com 5, 6 dias que você não regou, quando você colocar o seu dedo, você vai notar que ele não vai sair mais molhado. Ele vai estar bem seco o substrato. E assim você vai saber que é necessário estar colocando água na planta. Uma recomendação mínima de quando você vai fazer a rega para suas amiocucas, no período mais quente do ano, você vai regar uma vez na semana. Já nos períodos mais frios, você vai regar a cada 15 dias. Essa é uma recomendação mínima. No entanto, você não vai seguir lá à risca. Por exemplo, eu reguei minha planta hoje, que é sábado. Eu só vou regar daqui a 7 dias, só vou regar no próximo sábado. Não, se você vê que a planta necessita de água, você pode regar antes. Como também pode regar depois. Essa é uma recomendação mínima de espaçamento de tempo. Agora não regue com 3, 2 dias não, porque aí se você colocar água, ainda o solo vai estar encharcado. Mesmo que você perceba que está seco em cima, mas embaixo ainda está úmido. Aí você colocando essa água com frequência, vai acabar apodrecendo o rizoma e consequentemente a sua planta vai chegar à morte. Tenha extremo cuidado com a rega. As amiocucas é bem sensível na questão da rega. Não é que as amiocucas não gostem de água, não. Pelo contrário, você tem que colocar bastante água. Mas essa água tem que ser colocada com espaçamento de tempo. Por exemplo, 7, 8, 10 dias. Aí sim, você pode colocar bastante água. Agora, se eu regar todo dia um pouquinho de água, a planta vai sentir. Porque não é do hábito dela estar consumindo essa água, essa quantidade de água diariamente. Não, ela vai consumir essa água aos poucos, ao longo dos dias. Se você coloca todos os dias, não tem como consumir essa água. Aí vai juntar essa água na raiz dela e também no rizoma, vai começar a apodrecer e você vai perder a sua planta. Ela vai começar a ficar amarela e em poucos dias, com esse acúmulo de água nas raízes e os rizomas podres, a planta vai acabar morrendo. Uma outra questão que deve ser levada em consideração na rega das amiocucas é se o seu vaso é de barro, se o seu vaso é de plástico, de acrílico, porque vai acabar influenciando. Aí por isso que o mais importante é você observar mesmo a planta e ver o que ela necessita. Não adianta eu te dizer aqui, ó, você rega a sua planta se tiver no barro. Se tiver num vaso de barro, você regue a cada 2, 3 dias. Não, gente, você vai observar a planta. Porque pode ser que essa quantidade de água que eu estou mandando você colocar a cada 2, 3 dias não seja adequado. Porque aí ainda o substrato está bem úmido. Porque vai depender muito do clima de sua região. Não sei se seu clima é mais úmido ou mais seco. Isso também vai influenciar. Eu estou falando na questão do vaso de barro, porque o vaso de barro ele é mais poroso e, consequentemente, há uma evaporação mais rápida da água. Já o vaso de plástico não, ele é mais condensado, não é tão poroso, retém a água por mais tempo. Mas o que acontece no vaso de plástico? Se ficar em um ambiente do qual receba a luminosidade ali do sol total, lógico que você não vai deixar suas amiocucas levar sol o dia todo. Mas, por exemplo, em outras plantas, o que vai acontecer? Essa água vai deixar o solo, melhor dizendo, a água vai acabar evaporando mais rápido, porque o solo vai esquentar muito. E, consequentemente, haverá essa evaporação mais rápido, mas não tão quanto o vaso de barro, que evapora muito mais rápido por ser poroso e com a questão climática da região e o ambiente em si, a temperatura ambiente, acaba evaporando cada vez mais rápido do que o mais indicado para as amiocucas é o uso do vaso de plástico mesmo. Agora, se você quer deixar a planta mais bonita, mais imponente, você pode usar um cachepô que assemelha um vaso de barro para deixar a planta com um aspecto mais diferenciado. Eu te recomendo. Agora tenha cuidado com o cachepô que você for utilizar para que não fique muita água ali acumulado no cachepô, que isso vai também afetar a sua planta. Ela pode chegar a morrer, porque essas águas vão voltar todinha para a raiz vai ficar com esse excesso de água, vai apodrecer e você vai perder a sua planta. Por isso que muitas pessoas perdem a planta pelo excesso de água. Se você conhece alguma pessoa que está com problema com as amiocucas relacionada à questão da rega, manda esse vídeo para ela, compartilha, que aí ela vai aprender como está fazendo a rega adequada da planta e assim ela não vai mais perder a planta.
Para que sua zamioculca esteja sempre bonita, verde e se desenvolvendo, é necessário que você faça adubações. E neste vídeo aqui eu te ensinei como é que você vai fazer a adubação da zamioculca. Nos vemos neste vídeo e vamos cultivar para a nossa vida melhorar. Valeu e até o próximo.